pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus cada vez que Ele me chama para estar ministrando a palavra dEle. Eu, como vocês, né? Somos humanos, somos falhos, mas quando a gente se coloca na presença do Senhor, quando a gente coloca o nosso coração para aprender a palavra do Senhor, Ele nos ensina. E quando Ele nos ensina, e você retém aquele ensinamento, ele não pode ficar só para você. Você tem que passar a mais pessoas, porque é assim que Deus age. Deus fala, você ouve, você obedece e você transmite aquilo que você aprendeu. Porque muitas pessoas podem estar na mesma condição, muitas pessoas vão com certeza estar precisando dessa palavra, e o Senhor, Ele vai distribuindo conforme a necessidade de cada um. Para mim foi de uma maneira, para vocês pode ser totalmente de outra, mas uma coisa é certa, a palavra dele jamais volta vazia. Então, eu creio nisso e pronto. E eu vim fazer a vontade dele, e eu estou aqui para glorificar o nome dele, para ensinar aquilo que ele me ensinou. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós temos a palavra como base para a nossa vida, né? É uma base. Se a gente não se desviar dela, o Senhor, Ele se alegra, Ele se revela a nós, Ele revela a sua palavra aos nossos corações, e a gente vence o maligno, a gente vence as adversidades da vida. E não muito tempo, o Senhor colocou em meu coração, eu estava indo trabalhar de bicicleta, eu vou meditando, vou orando, e eu estava passando por uns momentos muito difíceis. E eu fui meditando, conversando com Deus. E Ele trouxe ao meu coração, isso é uma prova ou isso é uma luta? Eu perguntei, Deus, é uma prova ou é uma luta? E eu comecei a perguntar para Deus qual era a diferença. Qual a diferença de uma prova e de uma luta? Já até comentei com algumas pessoas sobre isso, porque para mim foi de muito valor esse aprendizado. E quando eu senti, né, que valeu para a minha vida, e o apóstolo, né, convidou para estar ministrando, essa era a palavra que o Senhor queria que eu passasse para vocês. Diferença de uma prova e de uma luta. E nós sabemos que, pela natural, sempre que nós vamos fazer uma prova, é porque a gente quer ser aprovado por alguma coisa, né? E sempre são provas para coisas boas. Nunca nós vamos fazer uma prova, né, para ser desaprovado. A gente já vai com o pensamento de ser aprovado, não é isso? Os jovens vão fazer uma prova de vestibular, eles não vão pensando que vão ser reprovados, eles vão pensando que vão ser aprovados. Mas essa prova não é fácil. E a nossa prova também espiritual, ela também não é fácil. Mas se nós passamos por ela, é porque o Senhor quer dar um final feliz. Amém? As lutas não. As lutas são o contrário. As lutas, nós é que decidimos entrar nela. Satanás, ele prepara um ringue, ele prepara as ciladas, as armadilhas, e você decide se você quer entrar nesse ringue e participar dessa luta, ou se você prefere não participar. Nisso Deus nos deu total liberdade. Nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos se nós entramos nesse ringue e lutamos, ou se nós não entramos. Mas o ringue, ele é dado, na maioria não, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, um ringue sempre
tem perdedor. Sempre tem perdedor. Uma prova, por mais que você não consiga alcançar uma nota, uma média, você não vai ser tão prejudicado quanto num ringue. Um ringue é para a morte, muitas vezes, a não ser a misericórdia do Senhor. E outra coisa, uma prova, ela pode ser avisada ou não. Né? Muitas vezes na escola, você chega na sala, o professor já, guarda tudo que hoje vai ter prova. Meu Deus, né? Você fica, vai ter prova, nem estudei. Não é assim? Ou você entrega lá um currículo e eles te chamam na mesma hora, entra aqui, você já vai fazer uma entrevista. Meu Deus, eu nem me preparei para a entrevista. É uma prova. Você pode ser avisado ou não. Quando Deus permite que você seja avisado, é porque Ele sabe que você não tem condições de passar por essa prova e ser aprovado. Então, Ele permite você decidir escolher. Ou você decide passar pela prova, ou você fala para Deus, Deus, em nome de Jesus, afasta de mim, mas seja feita a sua vontade. Ou então, é para você orar e buscar para que você venha sair bem nesta prova. Amém? Agora, uma luta, você tem condições em todo o tempo de sair, de nem entrar nesse ringue. Em João 16:33, Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Então, ninguém aqui está inconsciente de que nesse mundo a gente vai ter aflição. Todos nós já fomos avisados disso. Amém? Concordam? Não sou eu que digo, é a palavra. Neste mundo tereis aflição, ponto final. Mas tem bom ânimo, né, que Jesus venceu e Ele nos ajuda. Independente de tudo isso, nós temos que estar preparados dia e noite para essas aflições. Pastora, mas como é que eu vou me preparar? Está aqui, o Manual do Criador. Medita nesta palavra dia e noite. Não é isso que o Senhor fala? Medita nessa palavra dia e noite. Se você meditar nessa palavra, você pode ter certeza que você vai ser aprovado e que você não vai entrar no ringue para perder. Porque o Senhor fala que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo, não é isso? O Senhor, o Criador dos céus e da terra, quando Ele olhou para a gente, Ele falou assim, olha, eu tenho que deixar todas as dicas para os meus filhos. Olha que maravilha. E Ele chama a gente de filho. Eu tenho que deixar todas as dicas para os meus filhos, para que eles não tropecem. E Ele deixou. Então, vigiai e orai. Em Provérbios 17:3, vamos abrir lá? Provérbios 17:3. Diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Eu não posso provar o seu coração, nem você o meu, mas o Senhor tem essa condição. Ele, é como se Ele olhasse lá de cima e Ele só visse, quando a gente fala coração, né, antigamente a gente fala, mas coração, um pedaço de músculo? Não, não é isso que Deus fala. Quando Ele fala de coração, não é aquele pedaço de músculo bombeando sangue, batendo no nosso peito. Os seus sentimentos, os seus desejos, é onde estão todas as coisas, é o seu coração. E é por isso que somente Ele tem condição de sondar, de olhar para dentro de mim e de você e fazer isso que Ele falou aqui, provar o nosso coração. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele só permite que a gente passe pela prova, como eu já disse, quando Ele olha para mim, para você,
e ele vê que nós temos condições. Um dia, ele conversando com Pedro, ele falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua vida. Estou falando com as minhas palavras. E Jesus não deixou. Sabe por quê? O que passa numa peneira? Né? Vai passar as coisas boas e as coisas ruins vão ficar. Aquilo que a gente quer tirar, que não presta, fica, ou senão o contrário. Né? Jesus não deixou Pedro ser peneirado, porque ele sabia que Pedro ainda não estava preparado para uma prova daquelas. Pedro não estava. E nós sabemos o que aconteceu depois na vida de Pedro. Ele negou Jesus, se arrependeu, e depois sim, depois Deus permitiu que ele fosse provado, morreu e foi aprovado, e hoje está na glória esperando a gente. Amém? Mas eu quero falar agora um pouquinho de Jó. Vamos lá para Jó. Jó capítulo 1. Olha as condições que Deus dá para mim e para você, para que a gente possa ser provado por Deus. Esses são os requisitos, vamos dizer assim, de uma pessoa, de um filho de Deus, que pode passar pela prova e ser aprovado. Amém? Acharam? Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que bênção! Esses são os requisitos de um homem ou de uma mulher para passar por uma prova e ser aprovado. Aí você olha para dentro do seu coração, para dentro de você e analisa a sua vida. Eu olho para dentro de mim e analiso a minha vida. Por isso que Deus reúne o povo, para ensinar, para exortar, porque Ele recebeu a gente como filho. E filho precisa ser corrigido, porque senão a gente cresce muito mimado, desobediente, né? Cheio de coisinhas. E Deus não quer isso para nós. E uma outra condição que nós já vimos lá, que é orar e vigiar. 1:5. Jó, ele era tudo isso na presença de Deus e ainda fazia, olha só, versículo 5, os filhos dele, ele era um homem muito poderoso na terra de Uz, muito. Ele era, vamos dizer assim, o mais rico da terra de Uz. Ele tinha tudo, tudo que você possa imaginar, trazendo para o mundo de hoje ele tinha. Ele não tinha falta de nada, e ele tinha muitos filhos. E olha como ele era temente a Deus, e ele se desviava do mal. Decorrido o turno, 1:5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, porque os filhos faziam banquetes e um chamava o outro e participava, né? Um na casa do outro, reunião de família. Passados os dias, Jó chamava seus filhos e os santificava. Se eles faziam banquete, eles não eram mais crianças, eram? Não. Se um ia para a casa do outro, nenhum deles mais era criança. E mesmo assim, Jó se preocupava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Deus em seu coração. Até pelos filhos ele fazia isso. Ele era tão temente, porque ele sabia, porque a responsabilidade da educação daqueles filhos estava na mão de quem? Dele. Foi ele quem cuidou dos filhos, foi ele quem educou os filhos. Então esses filhos, eles teriam que estar no caminho do Senhor. E mesmo com esse temor, ele fazia os sacrifícios com medo de que algum deles pudesse ter blasfemado contra o Senhor. Isso era uma característica de Jó. Jó, depois disso, vocês continuem lendo em casa, mas a gente vai ver, ele era íntegro e reto. Versículo 21. Jó passou, né, por umas
aflições da vida. Ele sabia o Deus que ele servia. E no versículo 21 ele disse assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele confiava tanto no Senhor e ele tinha o Deus, o Criador de toda a terra, como o único Senhor da vida dele. E a vida dele estava na mão de Deus e ele sabia o que Deus podia ou não podia fazer. Ele era temente, se desviava do mal, era íntegro e reto. E uma coisa muito importante, ele servia ao Senhor com um amor puro, não um amor interesseiro. E foi isso que permitiu que Deus fizesse com que ele passasse por aquela prova. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu amo não porque Ele me dá as coisas, ou porque Ele pode me dar alguma coisa. Eu amo porque Ele é Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor. E é Ele quem me santifica. E é Ele quem vai me levar para o céu. Isso eu estou falando com as minhas... que eu vou, em nome de Jesus. 22. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Um amor puro, passou pelas aflições, né? Ai, difícil isso, né? Mas quando é uma prova, você passa com o seu coração em paz. Porque Deus providencia isso. Quando nós discernimos o que é uma luta e o que é uma prova, você vai fazer assim como Jó fez. No eu vim, no eu volto. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. E assim o nome do Senhor é sempre glorificado. Agora o capítulo 2, versículo 10. Depois de uma conversa, né? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Nem com atitude, nem com gesto, nem com palavras. A esposa que estava do lado dele, que era para ajudar, provavelmente, com certeza, ela deve ter ajudado, sim. Mas ela viu a aflição tão grande daquele homem que ela desacreditou, mas ele não. Você fala como uma doida, né? Se ele me dá o bem, eu não posso receber também o mal? Podemos. O Senhor é o nosso Deus. E nós podemos, sim, receber o mal. E ele não pecou de maneira nenhuma. Agora vamos lá para o 19, 25. Aqui está o momento em que o crente glorifica ao Senhor nas provações. Versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Vocês conseguem imaginar? Você passando por uma luta. Jó, ele se raspava com caco, se cobriu com cinza. Talvez ele estivesse ali com mau cheiro, enfim, né? Não devia ser uma boa coisa de se ver. Mas ele olhou, imagino eu, ele olhou para cima, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glorificou o nome do Senhor mais uma vez. Apesar de toda a aflição que ele estava passando naquele momento, ele cria em Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra.
Não importava para Jó o que ele estava passando naquele momento. Era o único. E hoje, nós glorificamos ao Senhor dessa maneira? Nós glorificamos? Está errado? Não, nós somos falhos. E é por isso que o Senhor quer nos ensinar. É por isso essa nova mudança acontecendo na nossa igreja. Nós temos que voltar à essência. Espírito, alma e corpo. Hoje em dia nós estamos em corpo, alma e espírito. Nós temos que voltar. Primeiro o espírito, depois o alma e por último o corpo. Quando nós estivermos nessas condições, ao invés de você logo correr para um médico, você vai correr ao médico dos médicos, o Jeová Rafá. Quando você estiver nessas condições, você não vai no banco para poder pedir emprestado, porque a sua dívida está muito alta. Você vai recorrer a Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Só que para isso nós precisamos de uma caminhada, não é fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum é fácil. Mas não é impossível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele abate e Ele exalta. Ele edifica do dia para a noite. De um minuto ao outro, Ele faz qualquer coisa que Ele quiser, porque Ele é o Criador. Quando nós estivermos nesta condição de espírito, corpo e alma, espírito, alma e corpo, nós vamos recorrer somente ao Senhor e nós vamos estar glorificando ao nome dEle. Amém? 23, 10 e 12. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó não tinha acesso a uma Bíblia como nós temos hoje. Jó, ele sabia aquilo que ele tinha aprendido. Ele não tinha a palavra do Senhor para meditar de dia e de noite como nós temos hoje. E muitas vezes a gente chega em casa e deixa lá no cantinho, depois eu leio. Eu vou fazer primeiro o meu almoço, eu vou tomar o café primeiro e depois eu leio. Não, é espírito primeiro, espírito. Alimenta o teu espírito primeiro. Se ele estiver forte, pode vir as provações, pode vir as aflições e você vai passar glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é digno. Ele anseia isso do povo dEle. Ele anseia isso dos filhos dEle. Agora vamos lá no 42. Depois de ter passado por tudo isso, falado tudo isso, 42, 12, só a primeira partezinha. Depois de ter acontecido muitas coisas, se alguém nunca leu o livro de Jó, leia. Leia, porque é tremendo. Ele edifica a nossa fé, ele aumenta a nossa fé. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele foi aprovado. Ele passou por tudo que ele tinha que passar e ele foi aprovado. E é isso que o Senhor quer falar para a gente hoje, Ele quer nos aprovar. Quando nós passarmos por provações, Ele quer nos aprovar. Esse é o desejo do coração de Deus, para mim e para você. Nós estamos agora com essa nova visão. Nova não, porque no coração de Deus já não era nova. Mas para nós é novo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, e toda criatura que crer e for batizada será salva. É isso que nós estamos fazendo agora. No coração do Senhor isso já
já existia. Ele simplesmente colocou em nosso coração agora, hoje. Não vai ser fácil, não vai. Lógico que não. Mas quando o Senhor envia, Ele já foi na frente. Ele já foi na frente preparar o caminho. Então, em nome de Jesus, quando nós passarmos por provações, que nós glorifiquemos ao Senhor no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Somente assim as pessoas vão poder olhar para nossas vidas e falar: ela é diferente, ele é diferente. Hoje as crianças, o meu neto, eu vou contar porque, eu vivo com ele. Vivo na escola, tem testemunhos? Tem, mas eu vivo com o meu neto. A minha filha estava sentindo umas dores, e uma vizinha falou para minha filha: tem que ir no médico, tem que tomar remédio, uma coisa assim, não me lembro, estou mais ou menos. Ele olhou, virou e falou: tem que orar, primeiro tem que orar. Não é uma varada do Senhor isso para nós? Primeiro precisa orar. E aí você olha, fala: meu Deus, eu precisava levar uma varada tão grande dessa. Hoje as crianças, elas têm mais ousadia do que nós. Tá certo, elas são puras, inocentes, mas elas estão aprendendo hoje, e que continue assim para a glória do Senhor, que o Senhor use a minha vida e a vida de vocês para levar essas crianças a glorificarem o nome do Senhor como é devido. Essas crianças, elas dependem de nós. Se nós não temos coragem, vamos ensinar elas, vamos apoiar elas, vamos dar suporte para que elas cresçam, cumprindo a palavra do Senhor. Tá bom, pastora, a prova a gente já viu. E a luta? Aqui nós vimos Jó, temente e íntegro, reto e que se desviava do mal. Vamos lá em 2 Samuel. (11, 4). Um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe quem é? Davi. 2 Samuel 11, 4. Um homem segundo o coração de Deus, também temente ao Senhor, também que se desviava do mal, até o momento, nós vamos ver. Também que se desviava do mal, mas num vacilo. Ele deixou prevalecer o corpo primeiro. Nós temos que viver espírito, alma e corpo. Nessa situação, Davi pensou no corpo. Satisfazer o desejo do corpo. Amém? Acharam? Eu não ainda, achei. 12. Davi, todos os anos ele tinha que ir para a guerra. Ele não podia, como rei, ele tinha que estar à frente, dos seus, vamos dizer assim, subordinados. Ele tinha que estar, ele era rei. Ele tinha que dar as coordenadas, ele tinha que dividir os grupos, ele tinha que pôr ordem na casa, numa guerra. Só que nesse dia, ele decidiu ficar em casa. Já estava agradando o corpo, ele decidiu ficar em casa. Ficou. Ali estava preparado um ringue para ele. Satanás não é bobo. Ele sonda a vida da gente desde o momento em que nós colocamos o nosso nariz para fora nesse mundo e começamos a respirar. Porque ele tem a eternidade para olhar a minha e a sua vida. Nós não somos eternos aqui. Mas ele é eterno e ele sonda a minha vida e a sua. Ele olha as minhas atitudes e ele olha a sua. Ele olha a sua conduta e olha a minha conduta.
E daí ele começa a preparar os planos. Aí ele começa a montar os ringues. Você decide se você entra ou não. Infelizmente, Davi entrou nesse ringue, preparado para ele. Ele entrou, fez o que não era bom diante do Senhor, ainda matou, porque ele colocou. Quem não conhece essa história, levanta a mão. Quem nunca ouviu essa história? Então, amém, vou continuar. Quem não conhece, vai ler em casa. Tá? Então, Davi, ele tinha que sair para a guerra, mas nesse dia ele não foi. Ele ficou no terraço, acordou, né, tranquilo, né, deve ter se arrumado, e pam, uma janela. Uma janela. E quem é que estava naquela janela? Se banhando? Uma mulher. Uma mulher casada, provavelmente muito bem casada, com um soldado do exército dele, estava lá se banhando. Ela foi a culpada? Não sei, não estava lá para ver. Mas que ele tem culpa, tem, porque Deus deixou aqui escrito. Deus deixou aqui. Então, mas se Davi, que era rei, Davi, que era o segundo coração de Deus, pecou, então eu também posso. Eu que sou, imagina, eu não sou rei, não sou segundo coração de Deus, eu também peco. É aí que você se engana. Se Deus deixou aqui escrito, é para que você olhe, tire como exemplo e não caia no mesmo erro. Ele não deixou aqui para você se apoiar nesse erro de Davi. Ele deixou aqui para você não cair no mesmo erro. Não vai, pode ser que não apareça uma janela, né? Hoje em dia tem tantos prédios por aí, pode até ser que aconteça, né? Mas é muito improvável que aconteça a mesma situação, mas pode acontecer, não está longe disso, não. E aconteceu que ele pecou, ele mandou o servo na frente de batalha, o soldado, para que ele morresse, porque a mulher engravidou. Ele mandou buscar aquela mulher na casa dela, trouxe ela para dentro do palácio, coabitou com aquela mulher, satisfez o desejo da carne dele, que era o sexo. Depois de tempo, ela voltou para a casa dela e ela mandou falar para ele que ela estava grávida. Imagina o desespero. Um rei. Nós somos o que hoje? Reis, rainhas, príncipes, princesas e sacerdotes. E ele deve ter ficado desesperado. Mas ele era rei, né? Ele podia fazer o que ele queria. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Vai lá, busca ela, né? Vai lá, manda o marido dela vir aqui que eu quero conversar com ele. Fez de tudo para que aquele homem voltasse para casa, coabitasse com a mulher, para fazer de conta que o filho era dele, que não tinha acontecido nada com Davi. Só que esse homem, ele era fiel. Ele era fiel a Davi. Ele falou, não, meu rei, eu não vou. Imagina, os soldados estão tudo na batalha, o senhor está aí. Eu não vou dormir com a minha esposa, não. Eu vou ficar aqui, na escada do palácio, vamos dizer assim. Eu vou ficar aqui. E ficou. Furou esse plano. Ixi, não deu certo, tem que preparar outro. Deixa eu ver o que eu faço com esse homem. Já sei. Olha o ringue em que esse homem estava entrando. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. E era o que estava acontecendo com Davi. Primeiro ele chamou, mandou ir lá, não foi, tal. Aconteceu o quê? Tive outra ideia. Vamos colocar ele na frente de batalha, naquele pelotão que não é impossível sobreviver. E foi o que ele fez. Ele assassinou aquele homem. E assassinando aquele homem, passou um tempo, passou o luto, ele foi até a casa da mulher e trouxe ela para morar com ele. Já tinha feito mesmo, né? Tinha acontecido, tadinha. Ela ficou viúva, agora eu vou trazer para meu palácio, eu tenho que cuidar dela, né? Imagina se eu vou deixar ela desamparada. Agora que ela é viúva, eu estou com o caminho livre, eu posso ficar com ela.
Mas olha o que Deus falou para ele. 12, 9. Por isso é importante aqui, ó. Medita nela de dia e de noite. Medita nessa palavra de dia e de noite. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Uria, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Davi, um homem segundo o coração de Deus, provocou a ira do Criador. Ele tinha feito tudo em oculto, tudo. Mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Dá até medo, não dá? Dá não. Se você meditar nessa palavra de dia, de noite, você vai se desviar do mal. Você vai ser temente, você vai ser reto, você vai ser íntegro. E você não vai entrar num ringue. Porque se você entrar num ringue, você pode morrer. Ou você pode matar alguém. Então é melhor não entrar no ringue. Deus, Ele nos avisa de todas as coisas. Todas as coisas. Com certeza, no coração de Davi aqui, Deus deve ter tocado: Davi, não faz isso, meu filho. Não faz isso. Mas Davi só queria satisfazer o desejo do corpo. E provocou a ira do Criador. E nós sabemos as consequências que tudo isso trouxe para a vida de Davi e para as nossas vidas. Então você tem condição de entrar ou não no ringue. Decida. Se você meditar nessa palavra dia e noite e guardar ela no teu coração, assim como Jó fez, o Senhor te livrará de todo mal. O Senhor livrará a tua casa, livrará a tua entrada e a tua saída. Porque Ele tem poder e Ele se alegra em fazer isso. Quando é uma luta, você tem condições. Agora, se Ele quiser mostrar para o mundo, se Ele quiser mostrar para Satanás que você vai glorificar o nome dEle, Ele permite que você passe por uma prova. Amém? Gálatas, para encerrar, gostaria de estar chamando o grupo de louvor, coral. Gálatas. Cinco. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Aqui estão algumas coisas que o Senhor nos deixou para nos alertar, para que nós não venhamos a entrar no ringue. Amém? 5:16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Mas nós só vamos ver as obras da carne. Porque as obras do Espírito nós já vimos lá em Jó. E aqui é um alerta de Deus para mim e para você. Digo, porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Davi fez o que era do querer dele. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Se Ele está nos ensinando, depois não adianta a gente chorar. Depois não adianta a gente se lamentar. Porque nem eu nem você sabemos o dia e nem a hora em que nossa partida está marcada. Então vamos viver no Espírito. Pastora Rose, eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu sei, eu também sou carne. Eu passo pelas mesmas coisas que vocês. Mas aquilo que o Senhor tem me ensinado é o que eu quero passar para vocês. Medita nessa palavra de dia e de noite, em nome de Jesus. Às vezes nós falamos assim, eu não tenho tempo. Mas olha para dentro do seu coração e vê se realmente você não tem esse tempo. Eu não posso julgar se você tem ou não, mas você tem condições de dizer para você mesmo, será que eu estou usando o meu tempo para outra coisa? E uma outra coisa, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, vem o sono, é uma distração, o telefone toca, há alguém que chama no portão, e aí quando vê você já se distraiu e você não está mais lendo a palavra. E era justamente naquele momento em que Deus ia falar com você. Era justamente naquele momento em que aquela palavra ia entrar no seu coração e ia ser revelada para você. Porque quando a palavra ela cai no nosso coração e ela é revelada para nós, ela dá fruto. E é por isso que nós somos transformados todos os dias, quando a palavra do Senhor ela entra no nosso coração e ela dá fruto. Porque se ela entrar por aqui e sair por aqui, de nada vai adiantar. Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta e ele não foi transformado. E ele usa a palavra para nos condenar ainda. Ele usa a palavra para nos acusar diante de Deus. Então nós temos que estar afiados na palavra do Senhor. Mas como eu disse, não é fácil. Mas em nome de Jesus, aquele que quer mudança, aquele que tem o coração quebrantado na presença do Senhor, aquele que se apaixonou por Deus e quer realmente fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo está passeando no meio de nós. E Ele está esquadrinhando cada coração. Porque a palavra dele não volta vazia, ela vai fazer aquilo para que ela foi designada. E hoje ela foi designada para que a nossa vida seja corrigida. Ela foi designada para que a nossa vida hoje não seja acusada diante de Deus. Porque quando Satanás, ele chega diante de Deus e acusa você, e você tem culpa, Deus não pode fazer nada. Mas quando Satanás chega diante de Deus e olha para você e fala, tá vendo, ó, ele está assim porque ele te deu tudo. Você deu tudo para ele. Aí Jesus permite, aí Deus permite. Faz uma prova. Esse meu filho, ele me ama. Ele não me ama porque eu dei carro, ele não me ama porque eu dei um emprego, ele não me ama porque ele tem uma casa, mas ele me ama porque eu sou Deus. Eu sou Deus, o Criador. E é por isso que Ele permite que a gente passe por essa prova, porque nós vamos glorificar o nome dEle, nós vamos exaltar o nome dEle. Levanta agora, irmão, em nome de Jesus.
Coloca a mão no seu coração, porque é daí a fonte. E nós vamos orar. Coloca o seu coração diante do Senhor. Não é diante da pastora, nem diante do marido, nem diante do irmão, mas é diante do Senhor, porque diante dele nada está em oculto. Como ele disse para Davi: você fez em oculto, mas eu vou esclarecer diante do sol, diante dos homens. Então não adianta eu esconder de Deus uma coisa que está me prejudicando, porque Ele sabe do mais íntimo do seu coração. Coloca a mão e clama ao Senhor por misericórdia, porque é isso que Ele quer para as nossas vidas. Ele quer misericórdia. Ele não quer nos destruir, porque se Ele quisesse nos destruir, Ele não enviaria o seu Filho. Mas Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós sejamos árvores frutíferas, que dê fruto em bom tempo e frutos bons. E quando a trombeta soar, Ele vai poder chamar Pedro, João, Maria, Tiago. E você vai ouvir o seu nome. Então, em nome de Jesus, coloca o seu coração diante do Senhor nessa hora. E peça para que Ele esquadrinhe o seu coração. E que Ele veja se tem caminho mau e guie você pelo caminho reto e eterno. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi lançada, Pai. E segundo a Tua palavra mesmo, ela não volta vazia. E eu creio na Tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que ela vai fazer aquilo, Senhor, para que o Senhor designou, Senhor, nesta igreja. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Que cada coração seja esquadrinhado nesse momento, Senhor. Assim como um raio-x, Senhor Deus, em nome de Jesus. E mesmo assim o raio-x às vezes falha, mas dos Teus olhos nada se esconde. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja passeando no meio do Teu povo, sondando os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos caminhos maus. Nos faz filhos obedientes à Tua palavra. Nos faz filhos tementes ao Teu nome. Nos faz filhos que desviem-se do mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor Deus, que o coração que o Senhor encontrar, Senhor, morada, que o Senhor encontrar pouso, ali o Senhor venha, Senhor Deus, fazer frutificar essa palavra, Pai. Porque essa palavra é sua, meu Senhor. Essa palavra não é minha. E o Senhor vela em cumprir a Tua palavra. E é diante dela, meu Senhor, que eu coloco o Teu povo. Eu coloco os Teus filhos. E eu declaro aqui, meu Senhor, um povo forte. Um povo destemido. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Um povo que vai guerrear por aqueles que ainda não Te conhecem. Um povo que vai falar da Tua palavra sem medo de ser acusado. Um povo que vai ministrar a Tua palavra e declarar o Seu nome e curar os enfermos. Que vai libertar os cativos. E vai declarar a salvação. Porque foi para isso que Jesus veio. E por isso o Senhor nos deu autoridade em Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pessoas de verdade, cumpre Teu chamado.